A conversa começou de forma inocente durante o jantar de domingo. Do jeito que esses encontros familiares sempre começavam antes de desandarem em sutis competições e críticas veladas. Sara passou os primeiros 20 minutos mostrando fotos de seu mais recente projeto de reforma. Uma cozinha renovada com bancadas de mármore, armários personalizados e um backsplash que ela vinha planejando há meses. É incrível o que ser proprietário permite fazer, disse ela, deslizando o dedo no celular para mostrar mais um ângulo das superfícies impecáveis de granito. O patrimônio só cresce mês após mês, diferente de algumas pessoas que jogam dinheiro fora pagando aluguel todos os meses sem nada para mostrar. Mamãe passou as batatas e assentiu aprovada, o rosto iluminado pelo orgulho maternal. Sara sempre foi inteligente com dinheiro, muito prática com investimentos de longo prazo e construção de riqueza. Ela pensa à frente. Continuei comendo meu jantar em silêncio, acostumada com essas indiretas sobre minhas aparentes dificuldades financeiras. Para a família, eu era subestimada, aquela que trabalhava em uma empresa de consultoria que eles imaginavam ser pequena, dirigia um Honda Civic modesto de 3 anos e morava no que eles acreditavam ser um apartamento alugado em uma parte menos prestigiosa da cidade. Falando em aluguel, papai interveio, cortando minha fala com mais força do que o necessário. Talvez seja a hora de você começar a pensar seriamente no seu futuro, Emma. Não dá para ficar alugando para sempre como uma estudante universitária. Aos 29 anos, a maioria das pessoas bem-sucedidas está construindo patrimônio e investindo em imóveis, não pagando a hipoteca de outra pessoa mês após mês. Sara recostou-se na cadeira com um sorriso satisfeito, claramente aproveitando seu papel de irmã financeiramente bem-sucedida. Eu entendo totalmente, continuou, nem todo mundo tem score de crédito ou entrada suficiente para comprar um imóvel. Os requisitos estão bem altos hoje em dia, mas existem programas para compradores de primeira viagem, sabe, até para pessoas na sua situação. A condescendência pingava de cada palavra cuidadosamente escolhida. Sara sempre se posicionou como a irmã realizada, aquela que tinha a vida inteira planejada e executada com perfeição. Ela se formou em administração com honra, conquistou um cargo de prestígio em marketing em uma grande empresa farmacêutica e comprou sua primeira casa aos 26 anos, segundo ela, com planejamento financeiro cuidadoso e economia disciplinada. Enquanto isso, eu era apenas Emma, a quieta, que ficava na dela, que nunca parecia chegar a lugar nenhum profissionalmente e parecia contente com um estilo de vida modesto que gritava subestimada para qualquer um que prestasse atenção. O mercado imobiliário está extremamente competitivo agora, acrescentou tio Robert, do outro lado da mesa, sempre pronto para enfatizar minhas supostas falhas. É preciso uma renda substancial, crédito perfeito e uma entrada significativa. Não é para qualquer um. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para esse nível de responsabilidade financeira. Assenti educadamente e dei mais uma garfada nas vagens, minha resposta padrão a essas avaliações semanais das minhas escolhas de vida. Vocês provavelmente estão certos sobre isso. Não me entenda mal, continuou Sara, claramente saboreando os holofotes e a oportunidade de exibir sua compreensão superior de finanças pessoais. Não há absolutamente nada de errado em alugar. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para as responsabilidades que vêm com a casa própria. A manutenção constante, os impostos sobre o imóvel, os prêmios de seguro, as taxas do condomínio. É muita coisa para lidar e exige certo nível de sofisticação financeira. Mamãe estendeu a mão e afagou a minha, com expressão que misturava preocupação e decepção. Talvez você possa começar devagar, querida. Um apartamento pequeno ou uma casa geminada, algo mais manejável. Suba aos poucos. Se ela conseguir se qualificar para uma hipoteca. Murmurou papai, não exatamente baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. O jantar em família continuou por mais 1h30, com histórias detalhadas sobre as reformas de Sara, sua recente promoção a gerente sênior de marketing e seu ambicioso plano de 5 anos de mudar para uma casa ainda maior nos subúrbios, com garagem para 3 carros e piscina. Eu ouvia em silêncio, assentindo ocasionalmente quando alguém se dirigia a mim, mantendo o papel que desempenhava há anos. Enquanto retirávamos os pratos e preparávamos a sobremesa, Sara me encurralou na cozinha, enquanto os outros se mudavam para a sala de estar. Espero que você não leve para o lado pessoal o que papai disse. Ele só quer ver você ter sucesso e construir algo significativo. Todos nós queremos isso, na verdade. Eu sei, respondi meticulosamente, enxaguando os pratos e colocando-os na máquina de lavar.
Se você quiser algum conselho sobre como conseguir aprovação para uma hipoteca ou encontrar um bom corretor de imóveis, terei o maior prazer em ajudar. Conheço uma mulher incrível que se especializa em ajudar compradores de primeira viagem, especialmente aqueles com orçamento mais limitado. Ela é muito paciente e compreensiva em relação às diferentes situações financeiras. Sorri e agradeci pela oferta generosa, mantendo a fachada que havia se tornado natural ao longo dos anos. A volta para casa me deu tempo para refletir sobre a conversa da noite e os padrões familiares que se repetiam. Nada disso era território novo. Esses jantares sempre seguiam o mesmo roteiro básico há anos. Sarah mostrava sua última conquista ou aquisição. A família elogiava sua habilidade financeira e sua visão de futuro na construção de riqueza, e eu ficava em silêncio enquanto discutiam minha aparente falta de ambição e escolhas de vida questionáveis. O que eles não sabiam, o que nenhum deles tinha ideia, era que eu vinha pagando a hipoteca de Sarah nos últimos 2 anos. Começou pequeno e aparentemente inofensivo, como essas coisas costumam começar. Sarah me ligou chorando cerca de 18 meses depois de comprar a casa, explicando entre soluços que seu emprego em marketing não era tão estável quanto imaginara. A empresa farmacêutica estava passando por uma grande reestruturação, todo o seu departamento estava sendo eliminado e ela enfrentava uma lacuna de 3 meses no emprego enquanto buscava uma nova posição. Eu não sei o que vou fazer, Emma soluçava ao telefone, a voz quebrada pelo desespero. A prestação da hipoteca é de $3.200 por mês. E eu só tenho economias para cobrir, no máximo, umas 6 semanas, talvez 8 se eu realmente me esticar. Eu não posso perder essa casa. Não depois de tudo que passei para conquistá-la. Todo sacrifício e planejamento. Ela havia me implorado para não contar à família sobre sua situação. Sua imagem cuidadosamente construída como a irmã bem-sucedida era tudo para ela. A base de sua identidade dentro da dinâmica familiar. A simples ideia de que papai ou mamãe descobrissem que ela não podia pagar a hipoteca era absolutamente insuportável. Então, eu ajudei. Inicialmente, vi isso como uma solução temporária para uma crise de curto prazo. Configurei uma transferência automática mensal da minha conta empresarial para a dela, cobrindo os $3.200 da hipoteca enquanto ela se concentrava em encontrar um novo emprego. Era para ser um acordo breve, apenas até que ela se reerguesse e pudesse retomar os pagamentos normais. Mas então ela encontrou um novo emprego que pagava significativamente menos do que o anterior. A posição em marketing em uma empresa de biotecnologia menor oferecia maior estabilidade e potencial de crescimento a longo prazo, mas vinha com um corte salarial de $30.000 anuais, tornando os pagamentos da hipoteca totalmente inviáveis com seu novo salário. Ela manteve a casa aceitando minhas transferências mensais, que agora apresentava como um empréstimo temporário que, com certeza, ela pagaria de volta assim que sua situação financeira melhorasse, fosse por promoção ou por conseguir um emprego melhor em outro lugar. Isso aconteceu há mais de 1 ano, e os pagamentos continuaram todos os meses sem interrupção. A ironia da situação não me passou despercebida. Enquanto Sarah fazia palestras sobre construir patrimônio e os benefícios de longo prazo da casa própria, eu literalmente financiava a versão dela do sonho americano. Todo mês, transferia $3.200 para mantê-la financeiramente, enquanto ela se banhava na admiração da família por seu suposto sucesso financeiro e capacidade de planejamento. A empresa de consultoria na qual eu supostamente trabalhava era, na verdade, uma fachada para meu verdadeiro negócio, uma companhia de administração de imóveis que construí do zero nos últimos 5 anos. Eu possuía 17 propriedades de aluguel espalhadas pela cidade, gerando renda passiva suficiente para subsidiar o estilo de vida da minha irmã sem afetar significativamente minha própria estabilidade financeira ou planos de investimento de longo prazo. Mas explicar essa realidade exigiria revelar toda a rede de mentiras e suposições que se tornará a base da nossa dinâmica familiar. Sarah não podia admitir que estava passando por dificuldades financeiras sem destruir sua imagem cuidadosamente mantida. E eu estava cansada de tentar me provar para pessoas que já haviam decidido que eu era a decepção da família. Segunda-feira de manhã trouxe minha rotina habitual, revisar relatórios de renda de aluguel e cronogramas de manutenção. Conferi um e-mail da noite anterior enviado pela minha gerente de propriedades, Janete, que cuidava da maior parte das operações diárias enquanto eu focava em aquisições e planejamento estratégico. Minhas 17 propriedades estavam indo muito bem, com taxa de ocupação acima de 95% e renda de aluguel continuando a aumentar junto com o mercado.
A propriedade Riverside está recebendo múltiplas candidaturas de inquilinos qualificados, relatou Janete durante nossa ligação semanal. 3 candidatos diferentes, todos oferecendo acima do aluguel anunciado. Provavelmente podemos conseguir $2.800 em vez dos $2.600 anunciados, talvez até $2.900 se formos seletivos. Aprovei o aumento e passei a revisar os relatórios de despesas das reformas recentes em um duplex no centro. Os negócios estavam prosperando, melhor do que prosperando. Na verdade, o mercado imobiliário aquecido significava que minhas propriedades estavam se valorizando enquanto geravam uma renda de aluguel constante, que eu reinvestia em novas aquisições. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sara. Obrigada novamente pelo jantar de ontem. Mamãe adorou ver toda a família reunida assim. Aliás, estou super empolgada com o novo backsplash. Já estou pensando em reformar o banheiro principal em seguida. Você sabe como são os projetos de melhoria da casa, sempre há algo mais para atualizar. Cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento, processando o tom casual e a menção a mais um projeto de reforma caro. A reforma do banheiro provavelmente custaria entre $15.000 e $20.000, dinheiro que ela não tinha e que inevitavelmente seria financiado com cartão de crédito ou empréstimos pessoais, que ela já tinha dificuldade de pagar com seu salário reduzido. Naquela noite, tomei uma decisão que vinha se formando na minha mente há meses. Primeiro, liguei para Janete, com a voz firme e profissional. Preciso que você pare de processar o pagamento mensal de Sara Matthews para a propriedade Riverside, com efeito imediato. A transferência automática de $3.200 que vinha chegando todos os meses. Tem certeza disso? Posso configurar um método de pagamento diferente se houver algum problema com o sistema bancário atual. Não disse firmemente, minha decisão cristalizando-se enquanto falava. Pare de aceitar quaisquer pagamentos dela completamente. A partir do próximo mês. Janete ficou confusa, mas manteve seu profissionalismo. Entendido completamente. Devo enviar uma notificação formal sobre a suspensão do pagamento ou você vai cuidar de toda a comunicação diretamente? Eu cuidarei de todas as notificações pessoalmente. Em seguida, liguei para meu contador para discutir as implicações fiscais de interromper o acordo. Os pagamentos mensais a Sara haviam sido estruturados como empréstimos familiares, em vez de renda de aluguel, o que simplificava a documentação e os requisitos de declaração. A ligação mais difícil foi para a própria Sara. Emma, oi. Respondeu ela alegremente, com a voz cheia da confiança de quem acreditava que seu suporte financeiro estava garantido indefinidamente. Precisamos conversar sobre os pagamentos mensais da hipoteca, disse, sem rodeios ou conversas fiadas. Sua voz imediatamente ficou cautelosa e incerta. O que têm eles? Há algum problema com o sistema de transferências? Eles vão parar. O próximo mês será o último pagamento. O silêncio se prolongou por quase 30 segundos, quebrado apenas pelo som da respiração de Sara, cada vez mais rápida e superficial. Como assim, vão parar? Emma, eu não consigo. Sabe, não consigo arcar sozinha com o valor total da hipoteca. Meu salário atual não é nem de longe suficiente para cobri-la, além de todas as outras despesas mensais. Eu pensei que tínhamos um acordo, um arranjo que funcionava para nós duas. Tivemos um acordo por 24 meses, mas não posso continuar subsidiando seu estilo de vida indefinidamente. Mas finalmente estou começando a me organizar financeiramente, protestou ela, a voz subindo de desespero. A reforma do banheiro vai agregar valor significativo à casa. É um investimento inteligente que se pagará sozinho. E estou realmente esperando uma promoção no ano que vem, que pode aumentar meu salário de volta ao que era antes, talvez até mais. Ouvi pacientemente enquanto ela explicava por que aquele momento não era adequado, como ela só precisava de mais alguns meses para organizar tudo e se estabilizar. As mesmas explicações e promessas que eu vinha ouvindo há 24 meses consecutivos. Sara, eu não posso continuar subsidiando sua hipoteca enquanto você me dá palestras sobre responsabilidade financeira e a importância de construir patrimônio. Do que você está falando? Respondeu ela, surpresa. Eu nunca te dei uma palestra sobre dinheiro ou qualquer coisa assim. Ontem à noite, no jantar, você passou mais de uma hora explicando por que eu deveria comprar um imóvel e construir patrimônio, em vez de jogar dinheiro fora pagando aluguel todo mês.
Outro longo silêncio enquanto as implicações afundavam. Mas é completamente diferente. Eu só estava tentando ser solidária e útil, dar alguns conselhos amigáveis baseados na minha própria experiência. Conselhos sobre casa própria e construção de riqueza enquanto eu pago sua hipoteca todo mês. A voz dela diminuiu, ficando mais defensiva. Você sabe, eu aprecio tudo o que você fez por mim. Só que eu não posso perder esta casa, Emma. Isso acabaria comigo profissional e pessoalmente. E se a família descobrir que eu venho enfrentando dificuldades financeiras, que na verdade não consigo arcar sozinha com este lugar, isso não é mais problema meu. A conversa terminou mal, com Sarah chorando e fazendo promessas cada vez mais desesperadas sobre cronogramas de pagamento revisados e prazos mais realistas para conquistar independência financeira. Senti culpa pelo sofrimento dela, mas também alívio por a farsa finalmente estar chegando ao fim. O pretexto durava há tempo demais. 3 dias depois, Sarah convocou uma reunião de emergência da família. Preciso contar algo muito importante a todos, anunciou, quando nos reunimos na casa de mamãe e papai na quinta noite. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela parecia não ter dormido bem nos últimos dias. O que houve, querida? Perguntou mamãe imediatamente, com seus instintos maternos despertos diante do óbvio sofrimento de Sarah. Sarah respirou fundo, trêmula, e olhou ao redor da sala para todos nós. Tenho enfrentado sérias dificuldades financeiras, mais graves do que deixei transparecer para qualquer um. A verdade é que não consigo pagar a hipoteca com meu salário atual, e tenho recebido ajuda financeira para manter a casa. Papai se inclinou para a frente na cadeira, a expressão mudando de preocupação para confusão. Que tipo de ajuda? Segunda hipoteca. Um empréstimo pessoal no banco. Emma vem pagando minha hipoteca inteira nos últimos 2 anos. O silêncio tomou conta da sala, como se todo o ar tivesse sido sugado de repente. Tio Robert foi o primeiro a recuperar a voz. Emma. BMA? Quem é? Assenti calmamente, encarando seu olhar incrédulo. Os pagamentos mensais eram de $3.200. Eu venho cobrindo todos os custos da casa dela desde que ela perdeu o primeiro emprego, logo depois de comprar a casa. Mas você nem... Começou papai, parando ao perceber o que estava prestes a dizer. Possuir um imóvel, ter uma carreira de sucesso, ganhar dinheiro suficiente para ajudar qualquer outra pessoa. Eu completei a frase por ele. Certo. Mamãe parecia completamente perplexa, como se os pressupostos fundamentais sobre nossa família tivessem sido virados de cabeça para baixo de repente. Como você poderia arcar com a hipoteca da Sarah? Seu emprego naquela pequena empresa de consultoria? Minha empresa de consultoria administra $12 milhões em ativos imobiliários residenciais. Eu possuo pessoalmente 17 imóveis de aluguel espalhados pela cidade. O pagamento da hipoteca da Sarah representa aproximadamente 8% da minha renda mensal de aluguéis. A revelação atingiu a sala como uma explosão. Sarah chorava silenciosamente, envergonhada pela exposição pública de sua dependência financeira. O rosto de papai passou por várias mudanças de cor distintas enquanto processava a informação, que contradizia completamente tudo o que ele pensava saber sobre minha situação financeira. 17 propriedades, repetiu tio Robert, como se dizer as palavras pudesse ajudá-lo a compreendê-las melhor. Comecei com um duplex há 5 anos. Usei a renda de aluguel para qualificar empréstimos de investidor para outras propriedades. Uma estratégia bastante padrão de construção de riqueza no mercado imobiliário. Janete havia preparado um resumo do portfólio para exatamente esse tipo de situação. Uma única página mostrando a localização dos imóveis, datas de aquisição, valores de mercado atuais e renda mensal de aluguel. Tirei o documento da minha bolsa e coloquei sobre a mesa de centro, onde todos poderiam ver. Papai pegou o documento com as mãos visivelmente trêmulas. Isso diz que suas propriedades valem mais de $4,2 milhões no total. Avaliação atual de mercado. Confirmo, disse, de maneira objetiva. Embora os valores dos imóveis tenham subido de forma consistente nos últimos 18 meses, esse número provavelmente é conservador. Sarah enxugou os olhos com um lenço. Sua vergonha agora se misturava a algo que parecia ressentimento. Nunca imaginei que isso fosse durar tanto. Eu continuava pensando que conseguiria um emprego melhor, uma promoção significativa ou algo que me permitisse pagar a Emma de volta e arcar com a hipoteca sozinha.
Por que você não nos contou que a Emma estava te ajudando financeiramente? Perguntou mamãe, com a voz quase um sussurro. Porque vocês todos acham que ela é a decepção da família, explodiu Sarah, a vergonha se transformando em raiva defensiva. Cada jantar em família é sobre como eu sou bem-sucedida e como a Emma precisa se organizar e fazer escolhas melhores. Como eu ia explicar que a irmã bem-sucedida precisava de apoio financeiro da irmã fracassada? A sala ficou silenciosa novamente, enquanto todos absorviam as implicações completas da revelação. Então, quando você me dava conselhos sobre construir patrimônio e comprar imóveis, disse eu para Sarah, deixando a frase no ar. Eu sei exatamente como isso soa, disse ela miseravelmente. Eu só queria manter a imagem, sabe? Trabalhei tão duro para comprar aquela casa. E quando não consegui mais arcar com ela, não consegui suportar admitir o fracasso para todos. Papai pigarreou, constrangido. Emma, eu te devo um pedido de desculpas sério. Nós todos fazemos. Estivemos completamente errados sobre a sua situação durante anos. Errados sobre muitas coisas. Concordei, mantendo a voz calma e medida. Mas por que você nunca disse nada? Perguntou mamãe, confusa de verdade. Todos esses anos achando que você estava passando dificuldades financeiras, fazendo suposições sobre sua carreira. Por que não importava o que nenhum de vocês pensasse sobre o meu sucesso, respondi. Eu não precisava da aprovação ou reconhecimento de vocês para construir um negócio lucrativo. Mas me cansei de financiar o estilo de vida da Sarah enquanto ela me dava palestras sobre responsabilidade financeira. Tio Robert ainda encarava o documento do portfólio de imóveis. Você carregou todo esse sucesso financeiro silenciosamente por anos, enquanto vocês faziam suposições e ofereciam conselhos não solicitados. Tratavam-me como a decepção da família. Encolhi os ombros. Investimento imobiliário não é particularmente dramático ou emocionante. Você compra propriedades, mantém-as corretamente, cobra aluguel e reinveste os lucros. É monótono e constante, o que não rende conversas emocionantes no jantar. Sarah ergueu o olhar dos lenços. E agora, o que acontece com a casa? Isso é problema seu, disse firme. Você tem 30 dias para descobrir como arcar com a hipoteca sem o meu apoio financeiro. Eu não consigo com meu salário atual. Você sabe que é impossível. Então venda a casa, reduza para algo que você realmente possa pagar com sua renda ou encontre uma forma de aumentar seus ganhos. Mas eu não vou mais subsidiar seu estilo de vida. A reunião de família terminou com muito silêncio desconfortável e desculpas meia-boca, mais por obrigação do que por sinceridade. Papai prometeu ser mais solidário e menos crítico no futuro. Enquanto mamãe insistia que sempre acreditou no meu potencial, apesar de todas as evidências contrárias, tio Robert pediu conselhos de investimento, o que soou particularmente irônico considerando seus comentários anteriores sobre minhas perspectivas financeiras. Nas semanas seguintes, Sarah explorou suas opções limitadas com crescente desespero. Colocou a casa à venda e começou a procurar apartamentos menores e casas geminadas que se encaixassem no seu orçamento real. Os elaborados planos de reforma do banheiro foram silenciosamente abandonados, junto com outros projetos de melhoria da casa que ela havia planejado. O ajuste mais difícil para ela parecia ser aceitar a realidade de viver dentro de suas possibilidades. Por 2 anos inteiros, meu apoio financeiro permitirá que ela mantivesse um estilo de vida muito acima de sua renda. Sem essa rede de segurança, ela foi forçada a fazer escolhas reais sobre prioridades de gastos e expectativas de estilo de vida. No próximo jantar em família, toda a dinâmica havia mudado drasticamente. Em vez de Sarah se gabar de projetos caros de reforma e dar conselhos financeiros, a conversa se concentrou no processo de busca de casa e nos planos de reduzir para uma situação de vida mais gerenciável. Papai fez perguntas ponderadas sobre as operações do meu negócio imobiliário, enquanto mamãe queria entender como eu havia conseguido construir um portfólio tão bem-sucedido de forma tão discreta. Ainda não consigo acreditar que você nunca disse nada sobre seu sucesso, admitiu Sarah durante a sobremesa, a voz carregada de uma mistura de admiração e ressentimento. Todas aquelas vezes em que comentávamos sobre suas perspectivas de carreira ou sobre seu apartamento. Comecei, com paciência. Eu moro em um apartamento de 1 quarto porque não preciso de muito espaço pessoal. Meu dinheiro vai para a aquisição de ativos que geram renda, não para inflacionar o estilo de vida ou impressionar outras pessoas. Mas você poderia morar em um lugar muito melhor, um apartamento de luxo ou uma casa.
Eu poderia comprar muitas coisas. Isso não significa que eu deveria comprá-las só porque posso. A conversa daquela noite foi fundamentalmente diferente, mais honesta, menos encenada, com curiosidade genuína substituindo o padrão anterior de competição sutil e julgamentos. Sarah ainda estava se ajustando à sua nova realidade financeira, mas parecia aliviada por abandonar a exaustiva pretensão de sucesso sem esforço. Um mês depois, ela encontrou um comprador qualificado para sua casa e comprou um apartamento menor, que cabia confortavelmente em seu orçamento real. O lucro da venda quitou suas dívidas acumuladas no cartão de crédito e forneceu um fundo de emergência modesto para despesas inesperadas futuras. É realmente muito bom, disse ela quando a ajudei a se mudar para o novo apartamento. Menor, obviamente, mas eu não preciso mais me preocupar constantemente em pagar a hipoteca mensal e nem fingir ser algo que não sou financeiramente. A dinâmica familiar continuou a evoluir gradualmente. Papai começou a pedir minha opinião sobre assuntos financeiros e estratégias de investimento, enquanto mamãe parecia genuinamente interessada em entender como eu havia construído meu negócio com tanto sucesso. Tio Robert, talvez o mais transformado pela revelação, passou a interagir comigo de maneira quase diferente do que antes. Mas a maior mudança foi no meu relacionamento com Sarah. Sem a dependência financeira e a constante necessidade de manter aparências falsas, finalmente pudemos ser completamente honestas sobre nossas respectivas situações. Ela trabalhava diligentemente para reconstruir sua estabilidade financeira e independência, enquanto eu aprendia a ser mais aberta sobre meus sucessos e objetivos de longo prazo. Os jantares de domingo se tornaram conversas mais equilibradas, com todos contribuindo com suas perspectivas, em vez de uma pessoa dominar contando histórias cuidadosamente curadas de conquistas. Sarah falava abertamente sobre sua busca por um emprego com melhor remuneração, enquanto eu compartilhava atualizações sobre aquisições de imóveis e tendências do mercado. Ainda me sinto péssima por todos aqueles anos em que usei seu dinheiro enquanto criticava suas escolhas de vida, disse Sarah durante uma de nossas conversas privadas, alguns meses depois. Isso me ensinou algo valioso, respondi, pensativa. Apoio familiar não deve vir com condições ou expectativas, mas também não deve permitir que alguém evite enfrentar a realidade indefinidamente. Olhando para trás, os 2 anos de apoio financeiro secreto foram administráveis do ponto de vista de negócios, mas emocionalmente exaustivos a nível pessoal. Ganhei insights importantes sobre a diferença entre ajudar alguém em uma crise temporária genuína e subsidiar escolhas permanentes de estilo de vida que ultrapassavam suas possibilidades reais. A venda da casa de Sarah foi concluída em uma tarde de terça-feira, em novembro. Naquela noite, ela me enviou uma mensagem. Primeiro pagamento da hipoteca do apartamento, totalmente pago da minha própria conta. É incrível. Obrigada por tudo que você fez e por finalmente ter dito não quando precisava. A mensagem soou como um fechamento de capítulo que havia definido nosso relacionamento por tempo demais. Sarah estava aprendendo a viver de forma autêntica dentro de suas possibilidades, enquanto eu aprendia a estabelecer limites adequados que protegiam tanto meus recursos financeiros quanto meu bem-estar emocional. A família se ajustou a uma compreensão completamente nova das circunstâncias e capacidades reais de cada um. Nada mais de suposições sobre sucesso ou fracasso baseadas apenas em aparências ou escolhas de estilo de vida. Nada mais de palestras sobre responsabilidade financeira vindas de alguém que não conseguia sustentar seu suposto estilo de vida bem-sucedido. E, o mais importante, nada mais de transferências mensais para manter a ilusão cuidadosamente construída da prosperidade de outra pessoa enquanto eu era tratada como a decepção da família que não conseguia organizar sua vida. Isso definitivamente merecia ser celebrado.